Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectadores. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E para participar da entrevista, eu convidei a jornalista Daniela Scholl. Boa noite, Daniela. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Boa noite, Daniela. Deputado, a semana que passou foi muito efervescente em Brasília, a começar pela aprovação do projeto que põe fim ao voto secreto na Câmara dos Deputados, no Congresso, mas o voto secreto em todas as situações, não apenas na cassação de mandatos parlamentares. Obviamente que essa foi uma resposta ao que aconteceu na semana anterior. A Câmara absolveu o deputado Natan Donaton, que está preso no presídio da Pampulha, condenado criminalmente. Essa decisão da Câmara de acabar com o voto secreto em qualquer tipo de votação, diferentemente do que o Senado propõe, tem uma proposta um pouco mais restritiva, que acaba com o voto secreto apenas no caso da cassação de mandatos parlamentares. Ou seja, essa proposta da Câmara, o senhor acha que é a mais adequada e é a que vai vingar? Veja bem, não sei se é a que vai vingar, eu entendo que é a mais adequada. O que está acontecendo, Ricardo, é que, em primeiro lugar, já é um equívoco a gente ter que analisar a cassação de mandatos de parlamentar que está condenado com sentença criminal transitada em julgado, como foi o caso do deputado Natan, como pode ser outros casos daqui para frente. A Constituição, ela prevê, caso de perda de mandato, você ter condenação criminal transitada em julgado. O que acontece é que a Constituição tem 2 capítulos dela que têm contradições. Por isso, o processo passa pela Câmara dos Deputados, que entendeu que deveria levar ao plenário. Ali não cabe ao parlamentar julgar nada, porque o julgamento já foi feito do ponto de vista jurídico pela Suprema Corte. Então, o que o parlamentar vai dizer? Se quebrou ou não quebrou o decoro, que é o caso de cassação? Então, ali foi um equívoco. O equívoco não foi o equívoco de não cassar o deputado Natan. O equívoco foi a gente ter que ficar submetido a levar esse processo à votação do plenário. Mas não tem uma proposta, uma PEC? Tem uma PEC que é da perda automática, que corrige... Exatamente, a perda automática do mandato em caso de condenação. Essa PEC está no Senado e isso evitaria o Congresso dessa tarefa de ter que julgar, enfim, um claro, parlamentar. Em função de você ter feito esse equívoco, levado à votação e ter absolvido de não sei do que o deputado Natan, isso gerou uma comoção. Justamente a sociedade cobrou da Câmara dos Deputados a absolvição de um deputado condenado. Consequentemente, para dar uma resposta, a PEC que estava pronta para ser votada era uma PEC que já tinha sido votada em primeiro turno há 7 anos atrás e que prevê a abertura do voto em todas as situações, inclusive estendendo eles às Assembleias Legislativas e às câmaras municipais. E o Senado, paralelamente a isso, tinha aprovado uma outra proposta que abriu o voto apenas para a cassação de mandato de parlamentar por quebra de decoro. Eu sou contrário à abertura do voto aberto para a cassação de mandato por quebra de decoro, não por essa circunstância que acabou sendo absolvido o deputado Natan. Por que você é contra? Não, eu acho que nós podemos ficar constrangidos em ter que caçar parlamentares que a gente tenha convivência e a quebra de decoro tem subjetivismo, tem política às vezes. Mas, na medida em que houve a opção e houve a comoção, já que é para abrir, então vamos abrir tudo, é uma questão de procedimento. Se é para ser voto aberto, que seja para tudo, não somente para a cassação de mandato. O que eu defendo é o seguinte, é que não fique restritivo. Para vetos, por exemplo... Eu não vejo veto nenhum problema, porque se eu voto matérias, as matérias que eu voto, elas são vetadas, por que eu não posso votar abertamente o veto? Eu não me sinto constrangido em votar contra um veto do Poder Executivo. Pelo contrário, eu prefiro que o veto seja aberto, porque você não vai permitir que alguns tipos de jogadas ou interesses políticos se sobreponham, parlamentares se escondam no Mas por que você acha que a Câmara, né, o Congresso, de modo geral, leva tanto tempo para dar respostas que a sociedade exige há tantos anos? Nesse caso, por exemplo, dessa proposta que eu votasse essa semana, estava 11 anos tramitando na Câmara. Você lembra que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro havia cassado um parlamentar por voto aberto, aprovou o voto aberto dela e, no entanto, o Supremo considerou inconstitucional.
e anulou, inclusive, a cassação do mandato de um parlamentar. Veja bem, a sociedade leva tempo para amadurecer certas ideias, não há dúvida. Sempre se escondeu que o voto aberto iria constranger, como nesse caso do veto que você está falando, que por acaso a mim não me incomoda, mas os senadores alegam que, por exemplo, a escolha de ministro da Suprema Corte, o Procurador-Geral da República, ou embaixadores que eles têm que votar, pode ter pressão. Eles alegam isso. Como os deputados, as duas únicas coisas que os deputados votam, que são secretas, é a cassação de mandato e veto, além da eleição da mesa da Câmara, nós não sentimos constrangidos. Deputado, eu queria pedir do senhor uma reflexão. O voto Ou seja, aberto, só para complementar, eu sou favorável a abrir tudo. então, essa coisa de abrir tudo, quer dizer, o voto aberto não é uma característica exatamente dos regimes totalitários. Quer dizer, o voto aberto houve no Estado Novo, que Getúlio, em 46, na Constituinte, o voto voltou a se transformar em voto secreto. Depois, na ditadura, o voto ficou aberto de novo, por pressão dos militares. E na Constituição de 89, o voto se tornou novamente secreto. Ou seja, o voto aberto na história do parlamento brasileiro só aconteceu, por incrível que pareça, em momentos ditatoriais. Eu até concordo com você, mas veja bem, eu vou te dar um exemplo ao contrário. O governo vetou um item da regulamentação do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, que previa que as exonerações fiscais não seriam compartilhadas, ficariam somente na conta da União. Os estados e municípios não pagariam a conta de exoneração fiscal. Era o veto mais certo de ser derrubado. No entanto, o veto não foi derrubado no Senado. Foi derrubado na Câmara e não foi no Senado. Ou seja, senadores votaram contra os seus estados. É uma coisa que, se fosse aberto, jamais um senador teria coragem de se expor para votar contra o seu estado. Então, às vezes, o voto secreto esconde ou acordos políticos ou coisas que as pessoas não poderiam fazer às claras. E a sociedade, com esses movimentos de hoje, exige conhecer o posicionamento do seu representante. Ele, constrangido ou não, vai ter que mostrar a sua cara. E a gente tem que entender, esse é um recado das ruas. E nós temos que nos render ao que as ruas pensam. Eles não nos deram a representação para que a gente exerça sem ser fiscalizado. E o voto aberto é uma forma de fiscalizar a representação. Deputado, de quem é, afinal, a competência de cassar o mandato do parlamentar? Do Supremo Tribunal Federal ou da Câmara? No caso dos mensaleiros, o Supremo disse que é dele, o Supremo. Já houve uma decisão Mas no caso do senador Vilcassol disse que é do Senado. Disse que é do Senado. Ou seja, então, o Supremo... Como é que se dirime essa contradição? Num caso é competência do Supremo, no outro caso é competência do Parlamento. O Supremo já mudou 3 vezes o seu entendimento. Nem ele consegue se entender. Então, se o Supremo não se entende, se o Supremo não se entende, não queira nos cobrar nós, que quem tem que interpretar a Constituição é o Supremo. O Supremo existe para isso. É a Corte Constitucional. Se eles não se entendem, não pergunte a nós. Agora, nós fizemos essa PEC que está tramitando, que torna a perda automática. No meu entendimento, há uma contradição na Constituição. Há uma contradição, quando você interpreta ela sistemicamente, você pode interpretar de um lado ou de outro. Eu, na minha modesta visão, eu acho que, pelo que está escrito hoje, cabe ao Parlamento. Agora, efetivamente, a PEC acabará com essa dúvida, porque não ficará nem à mercê da interpretação do Supremo, nem da nossa interpretação. A PEC, tornando automática a perda de mandato, no caso de sentença criminal transitada julgado, é a melhor saída para esse imbróglio. Deputado, o vice-presidente Michel Temer conversou com o presidente do Senado, Renan Calheiros, também como presidente da Câmara, para tentar, digamos, harmonizar essas duas posições. Porque o presidente do Senado acha que é muito mais conveniente que a Câmara tivesse aprovado, a PEC já aprovada pelo Senado, de voto aberto apenas no caso de cassação de mandato parlamentar, e não aberto totalmente. Até porque, segundo ele, isso entraria em vigência rapidamente. Era só a Câmara aprovar, pronto, já foi aprovado pelo Senado, ou seja, teria uma eficácia muito maior e não seria um mero instrumento para dar satisfação à opinião pública. Como é que o senhor vê esse tipo de situação? Bom, primeiro você desculpa, porque se eles vão fatiar, como estão dizendo que foi colocado, e vai votar rapidamente o fatiamento, se pode votar rapidamente o fatiamento, também pode votar rapidamente a integralidade do texto. O que acontece é que o Senado não quer abrir o voto daquilo que é a competência só dele, que é a escolha de embaixador, ministro supremo, procurador-geral da República e também agências reguladoras. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.